Conversar com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo. Dia feliz. Aprovamos ontem Fundeb. Pois é, um dia histórico, na verdade, né, Fernando? A aprovação aí na Câmara dos Deputados em 2 turnos da proposta de emenda à Constituição 15, que institui aí o Fundeb permanente. E eu queria que você resgatasse justamente um pouco da história da aprovação, né, da elaboração desse texto, da aprovação também do governo tentando chegar ali aos 45 minutos do segundo tempo para tentar melar o jogo. Conta um pouco aqui para os ouvintes, para os telespectadores do Jornal Brasil Atual, como é que foi essa história, Fernando? Olha, foi emocionante ontem, viu? Ficamos aí até a entrada quase do dia de hoje, né? Foi o dia inteiro ontem aí, foram 11 horas de sessão, né? Quer dizer, o que foi aprovado foi o texto da proposta de emenda à Constituição número 15, né? Que é um texto que já foi apresentado em 2015, então, para quem gosta de acompanhar, né, tramitação de matérias, vocês vão ver lá, podem entrar no site, vocês vão ver que tem uma infinidade, né, de eventos, né, relacionados a essa matéria, né? Então foram muitas audiências públicas, muitos seminários, muita conversa, né? Então teve uma comissão especial que avaliou o Fundeb, e o fato é o seguinte: o Fundeb é o fundo que coloca dinheiro e que financia a educação pública no país, né, nos estados e nos municípios, né? E o Fundeb, ele, quando foi aprovado, ele foi aprovado com uma data de validade, né, que é o dia 31 de dezembro de 2020. Então ele precisaria ser renovado, entre aspas, de alguma forma, até o final deste ano, né? Então o que a proposta de emenda à Constituição faz, ela torna o Fundeb permanente. Então ele passa a ser constitucionalizado dentro, né, então aquele mecanismo, né, de você constituir um fundo que, na verdade, ele tem várias fontes de dinheiro compõem esse fundo, provenientes de impostos, provenientes dos próprios estados e municípios, dos fundos de participação. Isso compõe um fundão, né? É um fundo contábil. E aí esse fundo ele é distribuído, né, a depender de uma série de fatores e de variáveis, né, incluindo o número de alunos, o tipo de escola, o tipo de oferta, né? Então é o Fundeb que estabelece a justiça distributiva na política educacional no país. Daí a centralidade dessa discussão, né? E daí a gente ter uma série de interesses aí de modificação do texto, né? E de uma série de coisas. E aí, Glauco, respondendo a tua pergunta mais diretamente em relação ao governo Bolsonaro, o que nós observamos, né, é que o governo Bolsonaro não participou da discussão do Fundeb, né? Até, sei lá, 3 dias atrás, né? Então, assim, foram anos de tramitação, né? Este ano, muita movimentação na comissão especial, né? Muitas reuniões, muita negociação, muita tensão, porque você também tem alguns setores do empresariado ali que tentam, né, morder uma parte dos recursos, licenciar determinados tipos de transferências, né, do público para o privado, voucher, cheque educação, esse tipo de coisa. E o governo chegou aí aos 45 aí, né, do primeiro tempo, né, para fazer aí uma série de modificações para tentar desmontar o fundo, né? Então tentar transferir lá uma parte do fundo para políticas de assistência social, por exemplo, como se política educacional e o direito à educação tivesse a ver com assistência social. Direito social, a educação é um direito específico, é diferente da assistência social, são coisas diferentes, né? Tem naturezas diferentes. Então, assim, foram várias tentativas mesmo de desmontar o fundo, né? Também tentou-se evitar, né, que se estabelecesse uma subvinculação ali de que no mínimo 70% do fundo vá para pagamento de salário de professores, que é o que de fato mais onera os orçamentos da educação, né? Então, isso é importante para valorizar, para garantir a valorização dos e das profissionais da educação. Então, isso também eles tentaram eliminar isso do texto, né? E tentaram fazer várias coisas, né? Incorporar o salário educação ao Fundeb, que é um outro dinheiro que entra na educação para políticas de transporte escolar e alimentação. Também tentaram eliminar recursos por aí, tentaram diminuir
a complementação da União, né? Aí nem o governo, mas todos os sócios do governo dentro do empresariado. Então foram várias coisas. E a última tentativa aí de golpe mesmo foi a tentativa de retirar o custo aluno-qualidade, né? Que é, na minha visão e na visão dos educadores e de uma grande parte do campo educacional que luta pelas escolas e pela educação, um dos principais avanços do Fundeb, né? Que é o CAC, né? Que é aquele mecanismo que estabelece o que é a condição mínima existencial de uma escola, né? O Brasil é um país que você tem 10 mil escolas, por exemplo, sem água filtrada, né? Então, o CAC é aquilo que estabelece o que uma escola deve ter: bebedouro, banheiro, janela, biblioteca, quadra coberta, laboratório, internet rápida. Quer dizer, é aquilo, ele não muda, né, o volume de recursos, mas ele muda a forma como a gente olha e a gente enquadra, né, a distribuição desses recursos visando construir escolas com condições mínimas, né? Quer dizer, para a gente poder avaliar uma escola, né, evocar lá o PISA, as nossas avaliações em larga escala, para dizer, olha, a educação está mal, os alunos não sabem matemática, a gente primeiro precisa saber se nessa escola tem banheiro, né? Então é uma lógica de você criar mesmo um padrão mínimo de qualidade para a gente aí sim poder avaliar esses resultados educacionais baseado na oferta, né, naquilo que o Estado de fato cria de condições para que essa qualidade mensurável em avaliações possa se expressar, né? Então, de fato, a votação ontem, ela foi... Quer dizer, houve várias tentativas, né, de desmontar o texto por parte do governo. O governo percebeu, Glauco, que não ia dar, né, e que, pelo contrário, seria muito impopular, né, ser visto como um governo que retira dinheiro da educação. Então, no fim das contas, a votação do texto principal, ela terminou de maneira até interessante, porque teve pouquíssimos votos contrários, né? E, basicamente, os votos contrários foram daquela pequena base orgânica do movimento Escola Sem Partido, né? Que, de fato, são pessoas que defendem mesmo a retirada de financiamento público estatal da educação pública. No mais, o próprio governo e o próprio Bolsonaro, agora nas redes sociais de manhã, já está comemorando a vitória do Fundeb, que eles tentaram desmontar, né? Então, a votação foi assim, e houve algumas emendas, né, algumas propostas de destaques apresentadas pelo Partido Novo, né, que tentou ali, inclusive no segundo turno da votação, eliminar o custo aluno-qualidade, né, inclusive violando os próprios acordos internos costurados na Câmara pelo Maia e pelas bancadas, né, porque o relatório, né, a relatora da matéria foi a professora Dorinha, que é uma deputada do DEM, né? E que fez um bom trabalho, né, de costura, de fato se preocupou em ouvir as demandas, né, muito embora isso, campos políticos muito diferentes, mas o que aconteceu é que se garantiu, no fim das contas, né, que a complementação da União no Fundeb, ela passe de 10% para 23%, né, ao longo de alguns anos, o que é expressivo, né, em termos de avanço, né. Veja você que as fundações empresariais, os nossos amigos da educação aí, né, defendiam aí 15%, né? Então, de fato, se conseguiu avançar nisso. E nós conseguimos manter o custo aluno-qualidade e evitar as várias formas de tentativa de, né, tirar recursos, né? Então, os recursos da complementação da Lei Candir, que foram tentados também remover, o salário educação, isso já na comissão especial. Então, foi um longo trajeto, né? E então, a noite de ontem foi emocionante, porque foi até o final mesmo, com os partidos aí, Partido Novo, PSDB, né? PSL e MDB liberando bancada para votar, né? Então, assim, tentaram ainda articular ali a retirada do custo aluno-qualidade, né? E, enfim, essa é uma demanda das fundações empresariais, né? Da bancada Lehman, né? Que a gente brinca, que a própria Isto É que cunhou o nome, mas mesmo assim a bancada Lehman ficou dividida em relação a isso, porque de fato seria muito... seria um mal-estar mesmo entre os parlamentares romper o acordo que se fez em torno do texto... da deputada professora Dorinha, que foi um texto ali consensualmente aceito, né? Inclusive pelo governo Bolsonaro, que na verdade não criou grandes dificuldades, né?
porque notou mesmo que seria altamente impopular votar contra o aumento dos recursos para a educação pública no país, né? Então ganha a sociedade brasileira, né? Agora tem o Senado Federal, que precisa... é uma PEC, né? Então ela tem que passar pelo Senado Federal, mas a vitória de ontem foi uma vitória muito importante para as escolas, para a educação, para os profissionais da educação e para todo mundo que deseja um país em que o direito à educação seja minimamente assegurado. E quando você fala, né, do custo aluno-qualidade, a gente vai lembrando também da elaboração do texto final da professora Dorinha, quantas tentativas não tiveram ali de introduzir coisas como, por exemplo, parte da distribuição dos recursos seguir ali um conceito supostamente meritocrático, que na prática é aprofundar as desigualdades que já existem no sistema de ensino brasileiro. E você falou também, Fernando, da questão desses interesses que moviam aí propostas como essa e algumas outras. Você identificou aí o que se chamou de bancada Lehman, também aí parlamentares do Partido Novo, que no fim das contas acabaram votando favoravelmente a proposta do Fundeb, mas quais são os grandes interesses mesmo que estavam ali durante, inclusive, a elaboração do próprio texto da professora Dorinha, agindo contra a implantação do Fundeb, Fernando? Olha, no fim das contas, Glauco, não é que as pessoas eram contra a implementação do Fundeb, é que as pessoas desejavam um Fundeb que tenha certos critérios, certas formas, né, de distribuição. Então, houve muitas polêmicas ao longo da construção da proposta, né? Por exemplo, a porcentagem de complementação da União foi objeto de debates muito, muito longos, né? Então, havia as propostas mais progressistas, incluíam 40%, depois havia propostas de 15%, o próprio Abraham Weintraub ali, quando ensaiou participar dessa discussão, falava em 15%, e você tem ali o movimento Todos pela Educação, né, uma coalizão empresarial, que também chegou a defender os 15%, depois se chegou nos 20%, então houve várias coisas, né? Por exemplo, os critérios de distribuição, né? Se um critério híbrido, né, ou um critério que eles chamam de VAT, né, que substitui o valor aluno-ano, que é o atual critério de distribuição. Então, esse também foi outro objeto de disputa, né? O custo aluno-qualidade é mesmo um objeto de disputa entre vários, né, entre dois grandes setores, né? Esse setor mais empresarial, gestionário, administrativo, que defende mesmo essa educação para resultados e metas, esse tipo de coisa, né? E que, portanto, tem essa visão, né, administrativa da educação pública, né, e essa visão de que, bom, a escola tem que mostrar resultados para merecer o recurso, esse tipo de coisa, né. Então, enfim, é uma forma de conceber a política educacional, é uma forma de conceber, né, o mundo, quer dizer, e você tem um conflito mesmo político muito profundo, né. Então, esses deputados, né, muito ligados às fundações empresariais, que se chama bancada Lehman, né, eles tentaram, ao longo do processo do desenvolvimento do texto, remover o custo aluno-qualidade, colocar ele né, tirar ele do texto constitucional e levar para uma legislação infraconstitucional. E, na realidade, o CAC ele precisa ser regulamentado por uma lei complementar, né? Na verdade, o que se faz é você constitucionalizar o conceito e, portanto, você obriga o parlamento a regulamentar, né? E eu acho que essa era a nossa dívida histórica, né? É a nossa dívida histórica desde o governo Dilma, né? Então não é uma coisa que é uma coisa que nos acompanha há muito tempo, né? E nós estamos falando aí de 20 anos de trabalho para você definir de maneira adequada o que é uma escola de qualidade, o que é o mínimo de qualidade. Então você tem esse trabalho, né? Agora, é isso, a bancada Lehman ela não é monolítica, né? Então você tem lá, por exemplo, deputados do Novo, o deputado Thiago Mitrô, o deputado Felipe Rigoni, que é do PSB, a deputada Tabata Amaral, que é do PDT, mas na votação você vê que essa bancada se dividiu, porque no fim das contas prevaleceram mesmo os acordos, né, e os consensos construídos em torno do texto principal, né? Então, de fato, o Partido Novo foi lá, fez uma emenda de última hora lá para eliminar o custo aluno-qualidade, teve apoio do PSDB, né, usando teses muito parecidas com as teses do
Todos pela Educação, que são teses públicas, estão aí para quem quiser ver, né? Essa ameaça de judicialização para intimidar os prefeitos, né? Olha, vai ter judicialização, ou essa dúvida que se coloca, mas como é que você vai atrelar isso a resultados, etc. Bom, o CAC não tem nada a ver com resultados. O CAC cria as condições mínimas para a gente olhar o resultado e a gente matizar a análise do resultado. Então, assim, eu não posso analisar o resultado da mesma forma numa escola que não tem bebedouro. Eu não posso analisar a aprendizagem matemática e esperar a mesma coisa de uma escola que não tem janela, não tem cortina na sala de aula e que o aluno não enxerga o quadro. Então, são coisas muito triviais, né? Só quem trabalhou em escola, conhece escola, é que percebe isso, né? Então, esse tipo de coisa, né, é o que o custo aluno qualidade traz de inovação, né? É de você melhorar a ideia de qualidade. A ideia de qualidade não vai ser só o resultado na prova quantitativa, o indicador, né? Por isso é que o Fundeb, o novo Fundeb, ele também incentiva a regulamentação do SINAEB, que é um sistema de avaliação da educação que vai além, né, da prova de múltipla escolha, né? Ele vai também olhar para a escola, vai ver o que é a escola, né, o que é essa escola. Então essa bancada aí, ela, de alguma maneira, se debate com isso, porque tem, de fato, uma filosofia, né, empresarial muito voltada para resultados, mas no final da votação ontem, quer dizer, ficou dividida, porque o Felipe Rigoni e o Thiago Mitrô ficaram do lado ali da eliminação do CAC, mas a deputada Tabata, por exemplo, que presidia a sessão ali, achou melhor votar a favor, mesmo que tenha proposto aí em outros momentos a retirada, porque é isso, né? As pessoas vão também percebendo, né, o ambiente político e que também não fica bem, né, você, no final da votação, né, você romper acordos estabelecidos em reuniões, né, longas, né, porque de fato não é fácil costurar um acordo entre, né, do DEM ao PSOL, quer dizer, né, e envolver o governo Bolsonaro nisso, apoiando com o Bolsonaro comemorando o Fundeb no Twitter, né? Então perceba a complexidade dessa operação política. De fato, o Partido Novo acho que não tem a dimensão disso, né? E nem os sócios dele que o apoiaram ali naquela demanda absurda de remover o custo aluno qualidade. Mas, de fato, a vitória foi completa. Acho que temos um texto muito bom chegando ao Senado, bom dentro né, dos limites possíveis, né? Porque houve também concessões, mas dentro dos limites possíveis a gente chegou num texto muito importante e que de fato promete avanços aí, sabe? Então é um dia muito feliz para a gente comemorar e tem muita análise para fazer, né, desse processo político longo aí de, né, elaboração e aprovação desse Fundeb permanente. É isso, a gente vai voltar a conversar a respeito, Fernando. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e também te parabenizar, já que você fez parte aí dessa luta pela aprovação do Fundeb. Agora a gente vai acompanhar aí como vai ser o encaminhamento para o Senado. Até a próxima, Fernando. Obrigado. Conversamos aqui com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.